Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E então indaga: você quer ser meu pai? Eu tenho mais de 300 anos e mais velho que você? É meio estranho. E o prota balança a mão retrucando: não é estranho, nem um pouco estranho. E estendendo as mãos, ele profere: você pode ter mais de 300 anos, mas você ainda tem o coração de uma criança. Você precisa de alguém para te proteger. Além disso, eu gosto de você desde o primeiro momento que te vi. Ele agarra as bochechas e o garoto brada: sério? E o prota sorri, afirmando: é claro, com certeza. E medita: especialmente esse seu poder monstruoso, eu amo ele. Garotinho bobo, venha para o papai. E o garotinho toca o queixo, pensativo, e sorrindo questiona: o que eu ganho se você virar meu padrinho? E o prota se espanta, cogitando: esse pirralho não é tão estúpido assim. E sorrindo, assegura: eu posso te proteger. E o garoto alega: e eu preciso da sua proteção? E o prota sorri, argumentando: por que não precisaria? Eu não te protegi agora há pouco? E abrindo os braços declara: você pode ser forte, mas você é muito gentil. Muitos irão te enganar por isso. Pense nisso. Se você não acreditasse tão facilmente nas palavras daquele santo, de que outro jeito você teria sido enganado para proteger a família imperial por 1000 anos, sem poder ter sua vingança? Com um olhar maléfico, o prota toca a têmpora, confidenciando: comigo por perto, eu vou descobrir todas as mentiras que eles estão te contando. Com o meu intelecto, ninguém no mundo pode me enganar. E então, o garotinho fica feliz, e o prota sorri, discursando: não acredita em mim? Então pense no velho e nos 4 pequenos demônios. Eles são bem mais fortes que eu. Mesmo assim, estão obedecendo às minhas ordens, não é mesmo? E se levantando, profere: isso é inteligência. Os sábios controlam os outros, enquanto os fortes são controlados pelos outros. E encarando o moleque, ele assevera: venha comigo, e ninguém mais irá mexer com você. E o ponto mais importante, ele retira um anel e berra: você nunca mais terá que comer essas plantas medicinais de má qualidade. Desde que eu consiga uma planta medicinal de 8º grau, eu nunca deixarei você consumir uma de 7º. Ele mostra as plantas e relata: para mostrar minha sinceridade, essas são as plantas medicinais de 7º grau restantes no meu anel. Ele coloca as plantas de volta dentro do anel e sorri, revelando: na verdade, eu já tinha todas as plantas medicinais que eu te dei. É por isso que elas apareciam tão rápido. Com exceção da planta medicinal de 8º grau, óbvio, nós realmente tivemos que entrar na matriz de raio para consegui-la. E conjectura: a parte que Gu Santong mais se importa é se alguém tenta enganá-lo. Esse é o seu trauma. E é por isso que não importa o que aconteça. Eu nunca devo admitir que eu montei aquela matriz de raio. O garotinho então se espanta e, pegando o anel, indaga: entendi. E o prota sorri, planejando: sucesso. E o garotinho olha para ele, alegando: inicialmente, vocês pareciam suspeitos. Eu estava especulando se foram vocês que me prenderam. Mas agora eu confio em você. Já que você revelou a verdade sobre as plantas medicinais, você não deve estar escondendo mais nada de mim. E o prota sorri, ponderando: uma criança tão ingênua, aceitando doce de estranho, como eu poderia relaxar e pensar que ele seria aproveitado por outra pessoa? Ainda bem que eu o encontrei antes. Ele ri internamente, enquanto o garotinho conta: na verdade, eu já sabia que você escondeu as plantas medicinais. E o prota, boquiaberto, indaga: você sabia? E o garotinho expõe: para ser honesto, eu consumir as plantas medicinais não é importante. A antecipação e a espera para ter suas mãos nas plantas medicinais é a parte mais divertida. Igual àquela época, meu pai saía de casa por horas, só para encontrar plantas medicinais para eu comer. Os momentos durante o pôr do sol, o sentimento de esperar por seu retorno, foram os melhores momentos da minha vida. E o prota estende a mão para ele, oferecendo: nesse caso me dê as plantas de volta, eu vou te trazer uma caixa a cada 10 dias. E o garotinho esconde o anel, afirmando: como você pode pedir algo depois de ter dado? Que tipo de pai faz isso? O prota então se espanta e questiona: você quer dizer que você vai me aceitar como seu pai? E o garotinho feliz confirma: sim. E o prota sorri:
divagando. Isso é incrível, um monstro como Gu Santong. As 7 casas nobres e o estado regente podem ir se foder. Ele, então, gargalha e fica incrédulo, sentindo o raio, então, cospe sangue no chão. O garotinho se espanta e pergunta: Papai, o que foi? E o prota responde: Eu estou bem, e reflete: Esse raio roxo foi bem mais forte do que eu esperava. Ele cerra os dentes e raciocina: É impossível refinar, mesmo com a minha técnica. Neste momento, o raio roxo é como um veneno que atua lentamente, circulando pelo meu corpo e me destruindo por dentro. Ele olha para o lado e considera: O raio roxo é um poder divino do Imperador Celestial, ele devia ter um jeito de retirá-lo. Já que eu não posso me livrar do raio roxo dentro do meu corpo, eu tenho que procurar um jeito de achar a relíquia do Imperador Celestial. Deve ter algum tipo de remédio lá. Ele então começa a se levantar, ordenando: Santong, observe a área comigo e veja se tem algo estranho. E o Santong fala: Pai, você pode me chamar de Pequeno San a partir de agora. E o prota sorri, concordando: Tudo bem, Pequeno San. E convoca: Vamos. O Pequeno San concorda: Sim. A cena, então, mostra eles um tempo depois. O prota encara algo, enquanto o Pequeno San se espanta, e olhando para trás, pergunta: Pai, tem algo errado? E o prota constata: Pequeno San, você não sente que estamos andando em círculo? Ele semicerra os olhos e observa. Este lugar parece uma matriz ilusória. E o Pequeno San indaga: O quê? Uma matriz ilusória? Como eu acabei dentro de outra? Ele, então, sorri preparando um soco, e afirma: Está tudo bem, pai. É só uma mera matriz. Ele lança um soco e brada: Veja como eu a destruo com um soco. Ele acerta a matriz, mas não causa dano e, incrédulo, reclama: Como isso é possível? E o prota encara-o, avaliando: Essa matriz foi montada por um dos 3 imperadores anciões mais fortes. Como um mero monstro como você pode destruí-la com apenas força bruta? E orienta: Pequeno San, não gaste sua energia nisso, vem aqui. E o Pequeno San questiona: O que foi, pai? E o prota interroga: Pequeno San, diga-me a verdade, você realmente nunca esteve aqui antes? O Pequeno San se espanta, ele balança a cabeça em negação, e o prota continua: Então, por que você tem tanto medo do raio roxo? Você nunca viu um antes? E o Pequeno San nega: Não, eu também achei estranho, já que é a minha primeira vez vendo eles. Eu sinto que eu tenho um medo natural deles, já que todo o meu corpo treme no momento em que eu ouço seu rugido estrondoso. É diferente de um raio normal. Eu só odeio eles e não sinto medo. O prota então encara-o e, fechando os olhos, supõe: Não tem como alguém ter um medo natural de algo. Esse pirralho está ligado ao desfiladeiro relâmpago de um jeito ou de outro. Ele encara o pirralho e indaga: Pequeno San, já que você é tão forte, quem foi o seu mestre? E o Pequeno San responde: Eu nunca tive um mestre. E o prota pergunta: Então, como você alcançou o reino celestial há 300 anos atrás? E o Pequeno San confessa: Eu não sei. E lembrando de algo, ele relata: Desde o começo que eu comecei a ter memória, eu já estava no reino celestial. Eu não tinha família ou amigos. Tudo o que eu tinha era eu mesmo na minha jornada na procura de plantas medicinais. E o prota conclui: Isso fica cada vez mais estranho a não ser... Ele é realmente humano? O Pequeno San fica confuso e o prota examina: Deixe-me pensar, eu não acho que eu tive um, né? Em circunstâncias normais, humanos geralmente cultivam e treinam, e se tornam mais fortes em entender o caminho dos deuses. Porém, alguns organismos vivos são capazes de ficar tão fortes quanto eles de um jeito natural, desde o momento que nasceram, igual às bestas espirituais. E analisa: Então, esse mortal que foi desprezado e visto como formiga pelo domínio sagrado, isso não significa que ele talvez esteja escondendo uma existência verdadeiramente amedrontadora? Não, ele definitivamente está. E se tal ser existir, e o Pequeno San chama: Pai, o prota se espanta e o Pequeno San sugere: Use meu olfato. Tudo pode ser uma ilusão nessa matriz, mas meu nariz nunca me engana. Eu vou usar meu olfato para achar uma saída. E o prota sorri duvidando:
Estamos cercados por areia. Que tipo de cheiro você sentiria? Ele fecha os olhos e raciocina. Se uma matriz tão complexa deixasse tal falha, não significa que o imperador celestial é um idiota? Ele, então, começa a usar o nariz, e o prota comenta: isso é como fechar a porta e nos dar a chave. E o garotinho aponta, anunciando: eu encontrei, pai! Eu senti um cheiro familiar, me siga! E o prota se espanta, questionando: o quê? A cena se volta para um tempo depois. É mostrado o prota, incrédulo, observando e profere: essa é a saída da qual você falava? E o pequeno Sam confirma: isso mesmo. Ele então pega o braço do prota e o puxa, enquanto o prota avisa: espera! Ele então adentra o chão. O prota se espanta, e o pequeno Sam o solta. O prota então olha o local e observa um cheiro forte de sangue. Ele observa e medita: felizmente eu tenho Gu Santon comigo, senão, mesmo se eu entrasse na área, tenho certeza de que eu morreria nesta matriz. Ele então olha para o lado e vê o pequeno Sam e pergunta: o que foi? O pequeno Sam chora e olha para ele revelando: eu também não sei. Eu vim sentindo este cheiro, mas assim que me aproximei, eu não pude segurar minhas lágrimas. E o prota observa, concluindo: que diabos é esse pilar vermelho gigante para ser capaz de defender e sustentar tantos trovões roxos? E isso também inclui o raio roxo mais forte, o do 12º nível. E pensar que ainda está inteiro, apesar disso, que pilar extraordinário! E chegando perto, ele indaga: parece que o imperador celestial era realmente um idiota. Ele toca o pilar e pondera: para construir um pilar com um cheiro tão forte, onde você só tem que sentir o cheiro do sangue para sair da matriz? Ele então se espanta e deduz: esse cheiro, uma aura espiritual rica em selvageria, pertence a uma besta espiritual. Então se espanta percebendo: não, é uma besta sagrada. E conjectura: nos tempos antigos, existiam 5 bestas sagradas que eram aliadas, e ninguém poderia derrotá-las. Apenas os 3 imperadores mais fortes conseguiam aguentar elas. Isso significa que é. E então ele abre os olhos compreendendo: uma das 5 bestas sagradas anciões, o Qilin crescente, e observa a matriz, refletindo, e pensar que uma das 5 bestas sagradas que eram tão famosas quanto os 10 imperadores anciões apareceria aqui. E o fato de que morreu de um jeito que só uma das suas pernas resta. A pessoa que a matou, não me diga. Ele engole em seco e deduz: este lugar não é uma relíquia do imperador celestial, e sim o abatedouro do imperador celestial? Ele retira a mão e alerta: pequeno Sam, o que você está fazendo? Esse manto vermelho parece estar sendo emitido da perna do Qilin celestial. Se ele cair, vamos todos morrer aqui. E o pequeno Sam manifesta: eu não quero mais vê-la sendo atingida por esses trovões. Meu coração dói tanto de ver que ela se machuca. E o prota supõe: seu coração dói? Agora eu entendi. Gu Santong é o descendente do Qilin crescente. Isso explica sua força natural e seu olfato sensível. E chama: pequeno Sam. Ele toca na cabeça do pequeno Sam e aconselha: não faça isso se você não quiser que o espírito dele no céu se sinta triste. Está tudo bem se eu morrer, mas se você morrer, estou certo de que este grande pilar ficaria muito triste. E o pequeno Sam indaga: por quê? E o prota explica: porque ninguém gosta de ver seus descendentes ou parentes morrerem em vão. E o pequeno Sam, boquiaberto, pergunta: você está insinuando que eu sou parente dele? Família? E o prota toca, questionando: você se sente mal em ver a perna do Qilin sendo atingida por trovões? E olha para o pequeno Sam, afirmando: se ele descobrir que a perna que ele deixou não foi capaz de protegê-lo, ele provavelmente não vai descansar em paz, mesmo se ele estivesse nas 9 primaveras. O pequeno Sam tira a mão, ficando tristonho. O prota olha para ele, sorrindo, e então sente os raios dentro do corpo, cuspindo sangue. O pequeno Sam se preocupa, gritando: pai! E o prota olha para o sangue na mão, constatando: parece que, se eu não morrer lá fora, morrerei aqui por exaustão. E o pequeno Sam, com lágrimas nos olhos, berra:
Pai, você vai ficar bem? Nós acabamos de começar nossa relação. E o Prota replica: Ah, pequeno Sam. Ele estende a mão para o pequeno Sam e diz: Eu tenho outro anel aqui. Eu vou deixar todas as plantas medicinais restantes para você. Espero que você cresça o mais rápido possível com sua divindade natural. Você vai encontrar um jeito de escapar desse lugar. O garotinho pega o anel e chora, chamando: Pai. O Prota, então, olha para ele e fecha os olhos, imaginando: Eu vivi uma vida de maldade e só fiz poucas coisas boas. E pensar que alguém choraria por mim em meu leito de morte, acho que essa é a minha recompensa. O pequeno Sam chora, clamando: Pai! E o Prota olha para ele, interpelando: Pare de chorar, eu ainda não morri completamente. Ele retira o ovo e anuncia: Depois da minha morte, tenho medo de que você fique sozinho. Este pássaro é para vó. O ovo começa a rachar, e ele observa: Não me diga que... Um pássaro rapidamente sai de dentro do ovo, quebrando-o, e o Prota comenta: Está no primeiro estágio celestial logo no nascimento? É mostrado o pequeno pássaro. O Prota olha para ele, e o pássaro vem voando, e o Prota descreve: Pequenino, você foi o que mais ganhou com a nossa viagem até aqui, certo? A maioria dos Thunder Skylarks possuem raios normais, e acabam se tornando apenas uma besta espiritual de 6º grau. Você nasceu do raio roxo. Apenas Deus sabe o quão longe você chegará. Estou ansioso para isso. E então, é mostrado o pequeno Sam, ao longe, advertindo: Pai, pegue-o, não deixe ele chegar perto. E o Prota sorri, alegando: Pequeno Sam, por que você está com medo dele? O raio roxo em seu corpo só está no primeiro estágio. Não pode nem me machucar, muito menos você. Falando nisso, esse pequenino é como um filho também. Você, como irmão mais velho, deveria estar cuidando dele. O Prota sorri e aponta para o pequeno Sam, convidando: Vai lá, vá brincar com seu irmão. O pássaro olha para o pequeno Sam e vai em direção a ele, todo felizinho. E o pequeno Sam, morrendo de medo, grita: Ah, sai fora! Ele, então, lança pedras contra o pássaro, mandando: Vai embora, se manda, não chegue perto. E o pássaro, todo felizinho, desvia das pedras. O pequeno Sam observa algo atrás dele. Ele começa a retirar do chão, questionando: Por que você está feliz? Eu não estou brincando com você. Mas ele então se espanta e pondera: Não se mexe? Ele então começa a puxar o objeto, brincando: Uma pedra ousa caçoar de mim? O Prota, então, se espanta ao ver uma pedra enorme. O pequeno Sam fica com raiva, e o Prota estende a mão, pedindo: Espere! E o pequeno Sam, berrando: Morra, desgraçado! O pássaro se espanta, uma explosão enorme acontece. O Prota olha com olhos arregalados, e é mostrado o pequeno pássaro olhando para o pequeno Sam. Pequeno Sam fica confuso, e o Prota observa, percebendo: Isso é? E revela: Uma pedra de transmissão. Ele sorri, concluindo: Eu nunca teria imaginado o raro tesouro do lendário líder do clã sagrado, que usou para passar 2 habilidades, que iria aparecer aqui. A gente acertou o bolão, e ordena: Pequeno Sam, quebre essa merda de pedra. E o pequeno Sam chuta uma pedrinha do chão, lamentando: Você pode me castigar se quiser, eu nunca deveria ter jogado essa pedra gigante nele. Ele, então, vira o rosto e alega: Já que você já aceitou ele como seu filho, significa que ele é meu irmão menor, e eu fui longe demais nisso. Mas você não precisou usar a pedra para me castigar indiretamente. E o Prota sorri, explicando: Eu realmente aprecio que você aprenda com seus erros, porém, não era essa a minha intenção. Eu realmente preciso da sua ajuda para obliterar essa pedra. E o pequeno Sam, feliz, concorda: Ah, sério? Ele parte gritando: Entendo o que você insinua, então eu vou obedecer. Ele acerta um soco na pedra, ela se desfaz, e uma chama aparece. O Prota fica com olhos arregalados. Observando então, um ser aparece. E o Prota identifica o líder dos 10 imperadores anciões, o Imperador Celestial. E o Imperador anuncia: Jovem, já que você foi destinado a quebrar minha pedra de transmissão,
Isso faz de você meu descendente. Agora, irei passar meu primeiro poder divino para você, o olho divino do vazio. E o Prota sorri, comemorando. A gente realmente se deu bem dessa vez. Ele, então, gargalha e introduz. Lendas dizem que, dentre os 3 imperadores anciões mais fortes, o imperador divino tinha 2 poderes definitivos, com seu olho esquerdo sendo um olho dourado de raio roxo e o seu olho direito sendo o olho divino do vazio. Esse é o poder divino do imperador celestial no Reino Império, ultrapassando o olho do raio roxo. O tão aclamado olho divino do vazio é um poder divino e supremo em termos de técnicas oculares. Vamos falar primeiro do vazio no olho divino do vazio. Com o vazio vem intolerância e com tolerância vem a grandeza. Não existe um propósito, porém, tudo tem um propósito. O Prota encara-o, sorrindo, e o imperador explica. Assim, eu lhe ensinarei tudo o que tem que saber sobre a cultivação da 12ª camada do olho divino do vazio. E o pequeno Sam olha para o pássaro, sussurrando. Ele estava sentado ali por 3 dias e 3 noites. Ainda assim, o pai não piscou os olhos nenhuma vez. E o imperador continua. Se você tiver o coração e o desejo, você vai ser capaz de atingir um poder supremo e ilimitado, estabelecendo nosso clã nas terras invictas. Seu segundo poder divino, olho dourado do raio roxo, também foi gerado do olho divino do vazio. Se você for talentoso e inteligente, você não precisa prestar nenhuma atenção nele, já que você vai entender logo, mais cedo ou mais tarde. E se você não for tão talentoso, eu preparei outra pedra de transmissão para te ajudar na sua cultivação, mas eu acho que seus feitos vão parar neste passo, e não necessariamente no estágio Mahayana. Dar e receber, você toma suas próprias decisões. Boa sorte. O Prota se levanta e o garotinho chega, chamando. Pai! Ele chega perto e pergunta, Pai, você está bem? E o Prota afirma, Estou. E reflete, Irmão Gil, eu realmente não sei dizer se sua sorte é boa ou ruim. E comenta, só estou intrigado por sua última frase. É como se ele não quisesse que seus descendentes cultivassem o olho dourado do raio roxo. E o pequeno Sam garante, não se preocupe, se você quiser aprender, eu vou achar um jeito para você. E o Prota sorri, assegurando, está tudo bem, pequeno Sam. O olho dourado do raio roxo e eu não somos destinados. E pondera, porém, ele encara a pata do Qilin e conclui. A imagem na pedra de transmissão foi claramente deixada para seu descendente. E por que estaria aqui sem razão? E pensar que me beneficiaria, um arconte demoníaco renascido e essa perna de Qilin? Por que parece que é uma coincidência enorme? E o pequeno Sam chega, indagando. Mas, pai, esse olho divino do vazio pode te curar? Seus ferimentos foram causados pelo raio roxo. O olho dourado do raio roxo não seria a chave para te curar? O Prota sorri e olha para ele, confirmando. Vai ficar tudo bem. O olho divino do vazio vai ser suficiente. O pequeno Sam semicerra os olhos. O pássaro fica feliz. E o Prota toca na cabeça dos dois, batizando. Pequeno Sam e você, eu vou chamar de Lark. E profere. Eu vou montar uma formação de retirada para começar a cultivar e curar minhas feridas, e eu não sei quando irei voltar. Vocês fiquem aqui e tentem não se afastar muito de mim. Vocês precisam se proteger. Ele então faz um gesto, montando uma formação, e adentrando-a, ele ordena. Pequeno Sam, vou deixar Lark aos seus cuidados. Ele então adentra a formação. A cena se volta para um tempo depois. Um bichinho é visto saindo de dentro da areia, quando, do nada, um ser maléfico aparece atrás dele. É o pequeno Sam que agarra o bichinho e brada. Para onde você pensa que quer ir? Ele pega o bichinho na mão, sorri e profere. Seu nanico, eu gastei muito tempo tentando te pegar. Você é bem veloz. Hora de descobrir que gosto você tem. Nesse momento, uma bola de energia se forma atrás dele. Ele então se espanta e observa. Uma explosão acontece. Ele deixa o bichinho cair e se espanta, olhando para uma sombra no meio da fumaça. E então o Prota é revelado, e ele berrou,
Pai! O prota o encara, levanta a mão e dissipa toda a fumaça em volta dele. Então, ele sorri, sentindo o ar, e se espanta. Enquanto isso, o pequeno Sam chega correndo e indaga: Pai, você finalmente saiu. Você está se sentindo melhor agora? E o prota sorri para ele e articula: Com certeza, não só me curei por completo, como também aumentei bastante meu poder. E assevera: Agora eu posso tirar vocês dois deste fim de mundo. E o pequeno Sam retruca: Pai, eu sei que você quer agir de um jeito foda, mas não poderia fazer isso mais humildemente. Já faz 5 anos. Tudo o que você fez foi avançar da 5ª camada para a 9ª. O prota então se espanta e reflete. Entendo. Então se passaram 5 anos. Ele passa pelo garoto, que aperta o punho e declara: Em vez de esperar você ter um jeito de sair daqui, eu prefiro colocar minhas esperanças em Lark. E conclama: Lark, o pai voltou. A cena mostra o Lark chegando, imponente. E o prota grita: Lark? Esse é o Lark? Ele já é uma besta espiritual de nível 4, e o raio roxo em seu corpo já alcançou o estágio celestial. Porém, a maioria dos raios roxos na atmosfera são de 11º e 12º estágio. Isso não o machuca? E o pequeno Sam informa: Eu estava preocupado no começo, mas eu acho que o Lark e o raio roxo têm a mesma origem. Lark praticamente absorve o raio roxo que o atinge. Ele dispersa a energia que não consegue absorver. Então, praticamente, ele está bem. O prota encara e medita. Meu filho pode ser um monstro, mas eu não pensei que ele conseguiria cuidar de uma besta espiritual até ela se tornar outro monstro igual a ele. Apesar disso não ser normal, eu já devo ter entrado no reino dos monstros também. Eu provavelmente deixaria o pequeno Sam em choque se eu lutasse contra ele agora. E começa a rir. E pergunta: Pequeno Sam, já terminou de comer as plantas medicinais que eu te dei? E o pequeno Sam responde: Elas acabaram faz muito tempo. Ele fecha os olhos e, tristonho, murmura: Eu não como uma faz 3 anos e estou prestes a ficar malnutrido. E o prota afirma: Não importa, eu vou tirar a gente daqui. E o pequeno Sam replica: Corta essa. Você só está na 9ª camada do reino da forja sangrenta de ossos. Mesmo que você estivesse lá para se curar, seu avanço na cultivação é muito devagar. Ele cruza os braços, sorri e profere: Eu prefiro apostar no Lark, já que ele não tem medo do raio roxo. Assim que ele encontrar a saída, vou pedir para ele me trazer mais plantas medicinais. O prota fica incrédulo, sorri e verbaliza: Pequeno Sam, você está claramente me subestimando. E sinalizando com o dedo diz: Venha, me dê um soco. Vou te mostrar o quão forte estou e também te provarei que cultivação não é tudo. E o pequeno Sam, incrédulo, olha para ele e alega: Não quero. Mesmo um perito do reino divino não suportaria meu soco, muito menos você, alguém que nem alcançou o reino celestial. E o prota sorri e incita: Pare de falar besteira e me soca. E ele concede: Ah, está bom. E cogita: Se meu pai é muito cabeça dura, acho que eu devo brincar um pouco com ele, mas eu tenho que controlar minha força para que não o machuque de novo. Ele então lança um golpe e raciocina: Só vou usar a força de um dedo. O golpe vem para cima do prota, que não desvia, e o pequeno Sam vocifera: Pai! O prota então utiliza a transformação do olho divino do raio, primeiro estágio, aparecendo atrás do pequeno Sam, que, espantado, se vira e elucubra: Como isso é possível? Naquele momento, eu nem pude sentir sua presença, como se ele tivesse desaparecido. E o prota berra: Pequeno Sam, tome um soco meu também. E o pequeno Sam abre os braços e comenta: Pai, não tem problema em desviar, mas seus socos não farão. Então ele se espanta e desvia por pouco do raio roxo. Uma explosão enorme acontece. Ele olha para o buraco no chão e brada: Pai, como você também é capaz de emitir o raio roxo? O prota ri e explica: Esse é o poder do olho divino do vazio. Ele mostra o olho e declara: O foco do olho divino do vazio é o vazio. Seu propósito principal é a aplicação das leis do espaço. Ele estende a mão e esclarece. O primeiro estágio do olho divino do vazio, transposição, me permite mudar de lugar
dentro de uma área que o campo de discernimento detectou, me permitindo ganhar a velocidade de teletransportação. Ele então fecha a mão e pronuncia: "Isso é!" O pequeno Sam se espanta, e o Prota o encara, sorrindo e verbalizando: "Também me permite trocar posição com itens que não resistam." Pequeno Sam, irei pegar o anel de volta, já que você acabou com todas as plantas que estavam nele. O anel será útil no futuro. E o pequeno Sam fica radiante e dispara: "Isso não significa que você ficou invencível, já que é capaz de desviar de todos os ataques?" E o Prota afirma: "Você pode dizer que sim, mas isso não é exatamente correto. Se você ficasse invencível após aprender o primeiro estágio do Olho Divino do Vazio, então qual seria a necessidade de aprender os outros 11 estágios?" E complementa: "O que eu estou fazendo é só aplicar as leis do espaço. Estaríamos ferrados se o espaço fosse selado ou se estivéssemos em uma fronteira." E o pequeno Sam questiona: "Então, e o raio roxo?" O Prota sorri e esclarece: "Depois de terminar a cultivação do primeiro estágio do Olho Divino do Vazio, você é capaz de abrir um espaço no olho esquerdo. Eu fui atingido pelo raio roxo, e já que ele estava causando estragos dentro do meu corpo, eu não fui capaz de removê-lo. Sombrio, ele se vira e relata, mas agora eu consigo guardá-lo no meu armazenamento espacial. Eu posso removê-lo quando eu quiser. E é por isso que eu digo que cultivação não representa poder." O pássaro então solta um berro, e o Prota o observa e comenta: "Gastei a maioria do meu tempo curando meus ferimentos e praticando a cultivação do Olho Divino do Vazio, e sacrifiquei minha cultivação. Por isso eu não avancei muito." Ele então estende o dedo para o pássaro e proclama: "Mas, se formos contar força, isso é uma história completamente diferente." E o pequeno Sam se espanta, ficando boquiaberto, e indaga: "Então, qual é o segundo estágio do Olho Divino do Vazio? Pai, me mostre rápido." O Prota olha para ele e sorri confidência: "O Olho Divino do Vazio é muito difícil de se cultivar, por isso eu só consegui cultivar o primeiro estágio. Eu não recebi iluminação do segundo estágio, e é por isso que..." O pequeno Sam fica chateado, e o Prota semicerra os olhos e analisa: "Que cara é essa?" E garante: "Porém, mesmo que o meu Olho Divino do Vazio só esteja no primeiro estágio, é da mesma natureza que esta fronteira, e isso significa que eu posso tirar a gente daqui. Pequeno Sam, logo você será capaz de comer plantas medicinais do mundo lá fora." E o pequeno Sam se espanta e exclama: "Sério?" Ele então levanta a mão e berra: "Eba!" E o Prota, utilizando o anel, pronuncia: "Bem, vou colocá-los em meu anel por enquanto. Não resistam, irei tirar vocês logo." O pássaro fica tristonho, e o Prota conjectura: "Você sente o cheiro da sua mãe?" Ele então adiciona o pássaro ao anel e alega: "Pequeno Sam." O pequeno Sam fica triste. Ele então se vira e pede: "Pai, me dê um tempo." Ele então se ajoelha à frente da perna do Qilin e profere: "Eu talvez não saiba quem você é, mas eu senti um sentimento de familiaridade desde o momento em que te encontrei. Talvez eu não saiba como você morreu, mas eu me senti triste por sua morte." Ele chora e afirma: "Irei sair agora. Você vai ficar sozinho aqui, não irá ter mais ninguém do seu lado a partir de hoje." Ele abaixa a cabeça e então se levanta e, virando chorando, declara: "Foi bom te conhecer." Ele então adentra o anel, e o Prota observa e narra: "Qilin Crescente, eu não sou uma pessoa boa e nem quero me meter no assunto com o Imperador Celestial, mas a perna do Qilin Crescente é única. É a coisa mais valiosa deste mundo. Como eu não sentiria ganância por ela? Porém, como o padrinho desta criança, ele estende a mão e profere: ainda desejo fazer algo por ele." Ele então acerta a pata, fazendo-a cair. Os raios roxos aparecem. O Prota faz um gesto e, utilizando o olho, profere: "Transposição." Ele então desvia do ataque. Outro raio aparece, e o Prota desvia novamente, desviando de um raio após o outro. Ele então observa um local e passa rapidamente. Ele então sai para o lado de fora e sorri. Ele se alonga e constata:
Finalmente saímos. Eu só não sei onde estamos. O anel sibila, o pássaro e o pequeno Sam saem, e festejando, o pequeno Sam vocifera: "Estamos livres!" E o prota aponta e anuncia: "Pequeno Sam, eu tenho um presente para você." E o pequeno Sam pergunta: "O quê?" "Você tem mais plantas medicinais escondidas." E o prota sorri e responde: "Seu idiota, você consumiu todas elas." Ele estende a mão e mostra, expondo: "Porém, acredito que isso é mais importante para você do que as plantas medicinais." E ele chora e sussurra: "Você tirou ela de lá?" E o prota sorri e revela: "Eu sei que você não aguentaria se separar dela e nem queria que ela continuasse a ser atingida pelo raio roxo. Já que eu tenho a habilidade, eu gostaria de realizar seu desejo." O pequeno Sam abaixa a cabeça e agradece: "Obrigado." Ele chora e conclui: "Obrigado." Ele então se vira, e o prota fecha os olhos e pondera: "Eu comecei isto querendo tirar vantagem de você, mas agora é difícil dizer." O pequeno Sam abraça a perna e depois olha para o prota, pedindo: "Pai, pode me ajudar a cuidar dela por um tempo?" O prota então se espanta e conjectura: "Entendo. Por causa de uma promessa, Gu Santong está preso à cidade imperial. Ele geralmente nem é permitido consumir as plantas medicinais que ele tanto adora, e muito menos será capaz de esconder algo tão valioso quanto isto. Ele tem medo de que a confisquem quando descobrirem da sua existência." E o prota assegura: "Não se preocupe." Ele então mexe no pescoço e avisa: "Porém, você precisa cuidar mais de si e parar de ser tratado tão terrivelmente. Se você se encontrar em perigo mortal, se esqueça da promessa. Você não precisa cumpri-la. Sua vida tem mais importância." E o pequeno Sam concorda: "Sim." O prota então utiliza o olho, guardando. E o pequeno Sam indaga: "Ah, é mesmo? Já faz 5 anos desde que eu fui permitido sair da cidade imperial e já é hora de eu voltar. Mas para onde você vai?" O prota sorri e confirma: 5 anos se passaram. Não é o momento perfeito para o debate esotérico? Eu irei para melhorar o clima. Vamos ver se os lendários monstros do estado regente são tão formidáveis quanto os rumores dizem. A cena então se volta para a cidade da Torre Huayu e uma montanha atrás da Torre Huayu. São mostradas a mestra e a senhorita Mudan e a senhorita Kinger. Uma porta começa a se abrir, uma sombra aparece e são mostradas as velhas, junto com a senhorita Chuchu. A mestra lança alguns ataques contra a senhorita Chuchu, que fica sombria e, soltando uma aura, trava os ataques facilmente. E a mestra observa: "Qin Shen, você ficou bem mais forte. É como se tivesse renascido." E fechando os olhos, a mestra atesta: "Se não fosse por sua negligência em cultivar na última década, você estaria bem mais forte que as outras casas no debate esotérico." E a senhorita Chuchu responde: "Não, você é muito gentil, matriarca. É tudo graças às 3 veneráveis que me ajudaram a cultivar dia e noite. Obrigado pelo seu trabalho esforçado." E a velha relata: "Não se preocupe. É o mínimo que devemos fazer como veneráveis da Torre Huayu." Ela sorri e ressalta: "Além disso, o talento de Qin Sheng é especial. Só a ajudamos a desbloquear seu potencial. Apenas isso. Se isto for tudo, vamos nos despedir agora." A senhorita Chuchu acena em concordância. As velhas adentram a caverna novamente, e a mestra da torre declara: "A 8ª camada do reino celestial. Nada mal mesmo. Dessa vez, no debate esotérico, vamos mostrar o poder da Torre Huayu para o mundo." E a senhorita Kinger se empolga: "Com Qin Shen na liderança, vamos mostrar para eles que nós somos." E a senhorita Mudan, sorrindo, dispara: "Vamos ver se as outras casas vão ousar nos subestimar, nós, mulheres novamente." E a mestra da torre conclui: "Com certeza." Porém, ela encara a senhorita Chuchu e pontua: "Devemos distinguir nossa posição, mesmo que signifique revelar a força da próxima geração da Torre Huayu. Vamos usar essa oportunidade para atacar o estado regente. Deixar eles tomarem a iniciativa não vai ser bom para nós." E a senhorita Kinger complementa:
Isso mesmo. E é por isso que, Qinsheng, você deve cooperar com o pavilhão Qianlong e a mansão do Marquês da Espada, nossos 2 aliados. Já conversei com eles e chegamos a um acordo. Ela fecha os olhos e informa. Já os seus oponentes, o Vale do Rei da Medicina, Vale Yumin e a Floresta Feliz, parecem ter se aliado com o Estado regente. Ela fica sombria e indica. As 7 casas nobres agora estão divididas em 2 facções. Então, dessa vez, no debate esotérico, as 7 casas não vão se dar respeito, e todo o evento vai ser caótico. E a senhorita Shu Shu expressa: o monstro do Estado regente, Huangpu Qingtian, já não era fácil de se lidar, mas agora é 3 contra 4, isso, e a mestra da torre ri e garante: não se preocupe, vai ser definitivamente 4 contra 4, não 3. Ela encara a senhorita Shu Shu e menciona: ouvi que o clã Lu irá comparecer desta vez. Eles eram apenas uma família de 3ª categoria, então, para poderem ficar no mesmo nível que a gente, eles devem estar planejando passar por 2 rodadas da eliminação. Ela fecha os olhos e especula: ainda assim, estou curiosa em quem eles irão mandar. E a senhorita Shu Shu pergunta: o clã Lu, ele virá? E a mestra da torre fecha os olhos e responde: não tenho certeza, era para ser ele, mas... Ela abre os olhos e revela: ele está desaparecido já faz 5 anos, e sua sorte é tão ruim que nem mesmo o clã Lua sabe seu paradeiro. Então, as chances são poucas de você poder contar com eles. E a senhorita Chuchu se espanta e questiona: o quê? Ele está desaparecido? O que aconteceu? E a mestra da torre fecha os olhos e divaga: tais sentimentos são como veneno, eles fazem a pessoa esquecer de seu próprio bem. E confirma: 5 anos atrás, ouvi que ele foi visto no desfiladeiro Relâmpago. Ela fica cabisbaixa e supõe, mas depois disso, ele desapareceu. Só podemos imaginar que... E a senhorita Shu cerra os dentes e rebate: isso é impossível, não tem como algo ter acontecido com ele. E a senhorita Mudan dispara: e daí se algo aconteceu com aquele pirralho de merda? Ele não se importou com seus sentimentos. A senhorita Chuchu fica tristinha, e a mestra da torre adverte: Qinsheng, se ele aparecer ou não, espero que você fique longe dele. E sombria, sinaliza: suas ambições são tão grandes que estão além do alcance de um homem normal. Ele é o soberano da sua geração. Tal homem, apesar de ser atraente para as mulheres, é o que mais quebra os corações, porque em seu coração, mulheres não passam de pesos mortos, e ele nunca as cativará. Então, para seu próprio bem, não fique tão obcecada. A senhorita Chuchu fica tristinha e fecha os olhos, ponderando: mas não posso mais esquecê-lo. A cena então se volta para a câmara secreta da mansão do Marquês da Espada. Uma porta se abre, e o pai deles indaga: Tian Shang, Tian Yang, vocês finalmente saíram. São mostrados os 2, e o Tian Yang questiona: pai? E o outro, o filho mais velho, os encara. E o Tian Yang afirma: agora que eu aprendi por completo a arte marcial da família, 9 formas do espaço fluido, eu posso me casar com Ninger. O Tian Shang passa direto e declara: irei praticar minha espada por um tempo, com licença. E o patriarca conclui: o mais velho é louco por treino, e o caçula é um idiota apaixonado. Quão bom seria se esses 2 se culminassem em um? E o cabelinho branco opina: não se preocupe, mestre. Tian Yang irá se acalmar com o tempo, enquanto Tian Shang não ficará satisfeito até derrotar aquele homem. É mostrada a expressão séria do Tian Shang, e o patriarca pondera: você fala do monstro do estado regente? Esqueça, eu não quero que ele lute com aquele monstro. E complementa: ele irá apenas bancar o bobo em público. O cabelinho branco observa e a cena se volta para o outro, que expressa: ah, o ar do lado de fora é tão bom. Ele se alonga e constata: uma bênção. E alguém chega gritando: jovem mestre! É o mestre Gil, que dispara: quando você saiu? Por que eu não fui informado? E o garoto ri e esclarece: se você fosse informado, você faria um estardalhaço de festa e essas coisas.
Então, é bem melhor eu sair sozinho e ter um pouco de paz. Ele é o jovem mestre do pavilhão Qianlong, dragão do abismo, Longxingyun, e sorrindo pergunta: Aliás, tio Jie, onde estão os pequenos Gi e Jie? Ele olha para o lado e comenta: Por que não os vejo desde que saí? E o mestre Gil responde: Eles estão ocupados treinando. E o Xingyun indaga: Quando eles se tornaram tão responsáveis? E o mestre Gil coça a barba e observa: Jovem mestre, você esteve em reclusão por uma década, você perdeu muitos eventos. Se você visse a batalha na Torre Huayu, você estaria treinando bem mais que eles. E o Xingyun, espantado, questiona: O que você está falando? Ele ri e pede: Por favor, me diga. A cena então se volta para a cidade do dragão enjaulado. É mostrado um pessoal na câmara secreta do Estado Regente. Eles esperam sombrios, enquanto o mestre do Estado Regente pergunta: Grande Venerável, como está o progresso? E o Venerável declara: Eu o treinei eu mesmo. Ele é o melhor do mundo, ninguém pode derrotá-lo. E o mestre do Estado Regente alega: Isso não é verdade, Grande Venerável. A porta então começa a se abrir. Então, alguém surge de dentro do local e brada: Eu, Huang Puqin-Tian, não sou fruto do seu treinamento, eu sou fruto do meu. E, com um olhar sombrio, ele profere: Aliás, pai, essa sua pergunta foi desnecessária. Ele é o dragão do Apocalipse, Huang Pu-Tin-Tian. E o pessoal fica com medo e murmurando: A grandiosidade de um imperador. E outro concorda: Isso mesmo, isso mesmo. O mestre do Estado Regente fica sombrio e articula: Já que você está confiante, não devo mais questioná-lo. Acredito que você irá acabar com tudo no debate esotérico e deixar a grandiosidade do Estado Regente cobrir as 7 casas nobres. E o Huang Puqin-Tian retruca: Pai, você está enganado novamente. E, encarando o pai, declara: Eu não estou confiante. Isso é apenas o curso natural do que irá acontecer. Eu não preciso surpreendê-los para que nosso Estado Regente domine as 7 casas nobres. Ele passa pelo pai e assevera: Apenas o meu surgimento bastará. Deixe-me unificar as 7 casas nobres, já que é algo que você não consegue realizar. Todos se espantam raciocinando: Isso é claramente desobediência. Porém, no Estado Regente, isso é a grandiosidade de um imperador. Liderança. O pai dele fica com o semblante sério. E o Huang Puqin-Tian cogita: Desde que você tenha ganhado o reconhecimento de todos os membros da família, a posição de líder da seita será concedida a você. Não importa se pai e filho lutam pela posição, desde que um deles prove que é digno. Nem mesmo o líder atual da seita é capaz de mudar isso. E o mestre Leng comenta: A grandeza do jovem mestre é valiosa. Ele cumprimenta e alerta. Porém, você deve agir com cautela, senão você irá acabar tropeçando. E o jovem mestre indaga: como assim? E o mestre Leng explica: Um diabo recentemente apareceu dos céus e seu nome é Zhuo Fan. Ele causou problemas em todas as 7 casas nobres e matou vários anciões. Ele também foi o causador da morte do segundo jovem mestre. Rumores dizem que ele irá comparecer ao debate esotérico. Espero que o jovem mestre tenha cuidado com o seu bem-estar. E o jovem mestre faz um barulho de desgosto, resmungando: Esse meu irmão era um lixo. Não me surpreende que ele esteja morto. Com um olhar sombrio, ele alega: Ainda por cima, vocês, anciões, mereciam a morte mais que ele. Porém, com ele ainda vivo depois de matar tantas pessoas, o quão lixo vocês são? Com o olhar sombrio, ele questiona: Ou será que ele é assim como Gu Santong, de 300 anos atrás? Tem a coragem de dezenas de milhares de homens? E o mestre Leng, abaixando a cabeça, revela: Um monstro igual a Gu Santong só aparece a cada 1000 anos. Um homem normal nunca chegará aos pés dele. E olhando para o jovem mestre, esclarece: Porém, ele é diferente de Gu Santong. Gu Santong pode ter força sobre-humana, mas ele é impaciente. Ele pode ter a força para arruinar um país sozinho, mas ele não é sábio. Porém, esse garoto é cauteloso e é o melhor em conspirar contra as pessoas.
A razão de ainda não termos sua cabeça é porque, dentre as 7 casas nobres, 3 estão em complô com ele. Ele também tem relação com um dos 4 pilares, o deus da guerra do clã Guzantian. Parece que a família imperial também está do seu lado, fazendo com que não possamos agir. E o jovem mestre cerra os dentes, indagando: "Oh, então ele é uma marionete política?" E sai concluindo: "Entendo, já que vocês são lixos absolutos, eu, pessoalmente, cuidarei dele no debate esotérico." E o mestre Leng adverte: "Jovem mestre, por favor tenha cuidado. Nos últimos anos, aqueles que ousaram subestimá-lo tiveram um fim terrível." E o segundo jovem mestre se irrita desdenhando: "Senhor Leng, aprecio o seu grande talento, mas por favor não me compare com sua laia." Também, depois de derrotar esse pirralho, a posição de líder da seita do Estado Regente: "Pai, já não é hora de você se aposentar?" Todos se espantam. O mestre do Estado Regente fica sombrio. A cena então se volta para 5 meses depois. É mostrado o imperador e alguém o cumprimenta, informando: "Vossa Majestade, a cidade do Dragão das Nuvens enviou notícias relatando ao clã Lu." E o imperador ordena: "Dê-me-ás." Ele então estende o papel. O imperador pega e começa a ler. Ele então se espanta, jogando o papel na cabeça do cara e vocifera: "Nos últimos 5 anos, cada carta sempre trouxe boas e pacíficas notícias. Porém, o clã Luo conseguiu causar um alvoroço dessa vez no debate esotérico, onde eles conseguiram achar um perito tão jovem no forjamento de ossos. E como você conseguiu escrever tal relatório?" O servo fica trêmulo, suplicando: "Este servo pecou, Vossa Majestade. Por favor, desconte sua ira." O imperador se vira. Ele fica sombrio com raiva e, com um olhar sombrio, olha para ele, interrogando: "Tem notícias de Zhuofan?" E o cara, cabisbaixo, responde: "Vossa Majestade, até o momento, nada." E o imperador questiona: "E o dragão divino, Gu Santong?" E o cara fica trêmulo, confessando: "Vossa Majestade, tampouco há nada sobre ele." E o imperador esbraveja: "Você não conseguiu notícias do clã Lu pelos últimos 5 anos, o mesmo sobre Zhuofan e até do garoto arrogante, Gu Santong, que é capaz de causar problemas para onde quer que ele vá. Ainda assim, não conseguiu nenhuma notícia dele?" E indaga: "Qual a utilidade de você então?" E o servo implora: "Este servo conhece seus pecados. Este servo reconhece que ele foi incompetente em tudo. Vossa Majestade, por favor, poupe minha vida." E o imperador rosna: "Saia daqui." O servo agradece: "Obrigado, Vossa Majestade. Obrigado, Vossa Majestade." O imperador fica sombrio e constata: para Gu Santong e Zhuofan desaparecerem ao mesmo tempo. Não me diga que aquilo é verdade? Eles realmente morreram no desfiladeiro relâmpago? Se for verdade, que seja para Gu Santong. Com um pirralho tão instável, talvez seja melhor ele desaparecer deste mundo, porém. Ele fecha os olhos e conjectura: já que Zhuofan não completou a missão na qual deixei ele encarregado, seria uma pena se ele estivesse morto. Esse garoto é incrível. Ser capaz de se apoderar de um clã de terceira categoria, que não tinha nada, e torná-los no poderoso e rico clã que é hoje, isso pode ser considerado um milagre. E pondera: eu estou apenas curioso em saber se, com a falta de Zhuofan, o clã Luo será capaz de realizar meu pedido. Ele ri, e um servo chega, anunciando: peço sua atenção, Vossa Majestade. O dragão divino, Mestre Gu Santong, retornou. O imperador se espanta e entende. Entendi. O servo então se vira, e o imperador matuta: o perturbado não sumiu da face da terra? Hã? A cena então se volta para uma cidade, e o prota profere: ah, eu fiquei no desfiladeiro relâmpago por muito tempo. Espero que eu não esteja muito atrasado. Melhor que esses idiotas não sejam derrotados logo na primeira fase. Ele então passa pelo pessoal e alguém divulga: o clã Luo da cidade Fenglin tem 27 vitórias consecutivas. Estão na rodada final das famílias nobres do segundo grau para se tornarem um novo talento do debate esotérico deste ano. O prota, já dentro do local,
Encara o pessoal que aposta, enquanto um gordão alardeia. Coloque sua aposta, rápido! O outro avisa. A taxa é de 1 para 10, 1 para 10. Outro afirma. Óbvio que vou apostar no estado regente. E o outro aposta, declarando. Deixem-me, deixem-me. Estamos contando com eles para recuperar nossas perdas. O prota observa a aposta e reflete. Entendo. Fênix glacial da Torre Huayu, dragão efêmero da Floresta Feliz, dragão da Espada Dourada da Mansão do Marquês da Espada, dragão demoníaco da Montanha Vento Preto. De quem é esse apelido? E um cara indaga. Ei, caipira, você é de uma vila, não? E pensar que você nem conhece a estrela da cidade Fenglin, o clã Luo da Montanha Vento Preto, o dragão demoníaco Zufan. O prota balança a cabeça em negação, e o cara desdenha. Oh, que ignorante! E narra. Zuofan, o rei demônio, causou um alvoroço na cidade da Torre Huayu há algum tempo. Quem não conhece essa história? Ouvi dizer que ele está representando o clã Luo e participando no debate esotérico este ano. Ele, naturalmente, é do mesmo nível que os 6 dragões e uma fênix. É por isso que as pessoas lhe deram o apelido de dragão demoníaco, inspirado pelo nome de uma das suas habilidades. E um outro gordão contesta. Besteira, você só fala merda. O rei demônio, Zuofan, realmente estava na cidade da Torre Huayu naquele dia, mas ele usou a técnica bote do dragão demoníaco para matar o segundo jovem mestre do estado regente. Porém, o verdadeiro significado por trás do apelido é, na verdade, direcionado ao fato de que ele vai se transformar em um dragão demoníaco e arrombar o cofre celestial, como também adquirir o poder das 7 casas nobres. Pare de tentar explicar as coisas pelos outros sem saber de nada. Que vergonhoso! O prota os observa e ri, em um devaneio cogitando. Dragão demoníaco? E o cara se irrita com o outro rebatendo. É você que está falando merda. Mesmo se esse rei demônio, Zuofan, seja tão forte quanto você diz, como ele vai conseguir derrotar todas as 7 casas nobres sozinhos? As 7 casas nobres estão posicionadas no mundo celestial pelos últimos 1000 anos. Eles não são tão frágeis. E estendendo a mão para o prota, ele especula. Aposto que, mesmo que o clã Luo consiga lutar contra as 7 casas, eles vão acabar como uma família afiliada de uma das 3. O prota, então, bate na mesa e assevera. Quem te disse que o clã Luo será uma família afiliada? Com um olhar demoníaco, ele decreta. Eu vou te dizer aqui e agora que, desta vez, o clã Luo vai ascender sozinho e lutar juntamente com as 7 casas nobres, e não vai se esconder no manto de nenhuma delas. E alguém chega, rindo, e comenta. Nada mal. É o Zhuge Shangfeng, que adentra proferindo. O clã Luo quer desafiar as regras que não foram modificadas nos últimos 1000 anos com o poder apenas de uma família? Senão, o debate esotérico sempre vai acabar terminando com a Batalha das 7 Casas. Isso não seria desinteressante? E afirma, governante Zhu, somos amigos já faz um bom tempo e finalmente nos encontramos. Os dois se encaram e o Zhuge Shangfeng saúda. Eu sou Zhuge Shangfeng, o primeiro-ministro do Império. Você tem confiança de que pode me alcançar? E o prota encara-o, deduzindo. Zhuge Shangfeng, o líder dos 4 pilares. Ele olha para os dois e conclui. Esses 2 que estão atrás dele. As suas auras estão escondidas e seladas. Parece que são peritos raros. O Zhuge Shangfeng acena para o prota sentar. Os 2 então se sentam. Os 2 velhos utilizam um poder para selar o ambiente. E o prota analisa. E pensar que eles usariam uma barreira para isolar todo o mundo de fora. Isso não é algo que todo perito do reino divino consiga fazer. Seria impossível mesmo que estivessem no pico do reino divino. Esses 2 devem ter treinado alguma técnica especial. Não posso subestimá-los. Zhuge Shangfeng está apenas na 2ª camada do reino celestial. Ainda assim, ele está cercado por vários peritos que o seguem como se fosse o mestre deles, como esperado do líder dos 4 pilares. E o Zhuge Shangfeng sorri, questionando. Governante Zhuo, você também está curioso com o porquê de eu estar lhe procurando? O prota encara-o. Os 2 se encaram.
O primeiro-ministro fecha os olhos e raciocina. Permanecer calado preservaria meu direito de falar, como esperado de um especialista. E adiciona: é realmente melhor nos encontrarmos do que só saber da sua existência. Porém, eu o admiro ainda mais do que antes de conhecê-lo. E o prota sorri, retribuindo: Primeiro-ministro Juji, você me deslumbra. Eu ouvi tanto sobre você. E o primeiro-ministro Juji propõe: vou direto ao ponto. Vamos parar de usar tais palavras cortantes em nossa conversa, senão, estou certo de que esta conversa não terminará, nem mesmo se 3 dias e 3 noites fossem utilizadas. E o prota concorda. Muito direto, penso o mesmo. E o primeiro-ministro, Juji Changfeng, com um olhar sombrio, interroga: Governante Zhuo, para o clã Luo tomar um passo à frente e participar do debate esotérico deste ano, estou certo de que tem alguém puxando as linhas por trás dos panos. Não seria esse o caso? E o prota encara-o, perguntando: por que você pensaria isso? E o primeiro-ministro Juji sorri, justificando: porque eu e você somos ambos controladores das peças. Apesar do velho acreditar que você seja a razão do clã Luo ser capaz de cuidar de si mesmo um dia, até mesmo superar as 7 casas. Nada é impossível. Sombrio, ele adverte. Porém, chegar nessa posição de agora é muito cedo. Com a sutileza do governante Zhu, é impossível que planos para tais ações apressadas tenham sido bolados. Estou assumindo que alguém está te forçando ou te tentando. É por isso que você não teve escolha nisso. E o prota fecha os olhos, divagando. Esse Juji Changfeng é realmente superior aos outros, e pensar que ele entenderia tudo como se estivesse olhando através de um vidro. Me colocar como uma tentação não é uma coisa ruim. Ele não está errado, e isso é porque eu não quero perder a colocação da família imperial, nem acabar hostil a eles. Penso que ninguém mais, além de Juji Changfeng, espera que o clã Luo supere as 7 casas nobres. E sorrindo, elogia: o líder dos 4 pilares, o primeiro-ministro Juji, realmente merece seu título. Eu o admiro. E o primeiro-ministro sorri, afirmando: Governante Zhu, você me deslumbra. Este velho lacaio está neste ramo há anos. Portanto, estou falando por experiência. Ele semicerra os olhos e acrescenta: como eu poderia me comparar ao governante Zhuo? Numa idade tão jovem, você sozinho conseguiu melhorar o status de um clã. Eu realmente o admiro. Ele ri. O prota questiona: então, o verdadeiro significado por trás das palavras do primeiro-ministro Juji é... E o primeiro-ministro Juji esclarece: o que eu quero dizer é... Ele encara o prota e aconselha: tenha cuidado com aqueles que estão por trás das suas costas. E o prota se espanta. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!